Bom dia a todos que estão presentes. Então, eu vou apresentar aqui nessa reunião a investigação de novas estratégias terapêuticas em neoplasias mieloproliferativas, né? Na verdade, esse tema ele foi inserido na nova proposta do CEPID, que foi feita agora esse ano, e eu vou apresentar, na verdade, os resultados do nosso grupo que embasam a proposta que a gente está fazendo no CEPID a partir de 2018. Relembrando, né, e apresentando a todos aí a proposta do projeto do CTC, que é unir a pesquisa básica com a pesquisa clínica e aliar isso ao ensino de diferentes níveis e que isso seja, então, transferido de novo para a sociedade através da transferência de tecnologia e tem como objetivo o desenvolvimento de novas terapias. Esse é um esquema geral do projeto CTC na nova proposta apresentada em 2018, em que a gente destaca como objetivo desenvolver pesquisa básica, avançada e aplicada para a terapia baseada em células, divulgar o conhecimento científico para treinar alunos, professores e pesquisadores e beneficiar a sociedade transferindo os resultados da pesquisa científica e tecnológica. Nesse contexto da proposta geral, onde o meu grupo de pesquisa vai se inserir é no estudo da célula-tronco hematopoética, especialmente aqui em estudos pré-clínicos. Então, dentro dessa proposta de investigação de novas estratégias terapêuticas em neoplasias mieloproliferativas, nós vamos fazer uso, então, de estudos pré-clínicos, de modelos murinos, de células primárias, e temos como objetivo também chegar em estudos clínicos, né? Os estudos pré-clínicos, temos já resultados publicados, os resultados preliminares, que embasam a nossa proposta atual. E a partir de 2018, de hoje em diante, a gente tem como objetivo principal a investigação de novas terapias que atuam especificamente na célula-tronco da neoplasia mieloproliferativa, que é algo específico de objetivo, inclusive, do CEPID. Queria introduzir o conceito com essa figura que, numa situação normal, uma célula-tronco hematopoética, ela vai dar origem aos elementos maduros do sangue, que incluem as células que têm origem do precursor mieloide, são as plaquetas, os neutrófilos, a hemoglobina, e as células que têm origem, que dão origem às células da linhagem linfóide, que são principalmente os linfócitos T, B e NK. Defeitos na célula-tronco originam algumas doenças, que a gente fala, essa neoplasia hematológica tem origem na célula-tronco hematopoética, que são as leucemias agudas, onde você tem uma proliferação exacerbada de células imaturas, então você tem um bloqueio na diferenciação. E as leucemias crônicas, tanto de origem mieloide quanto linfóide. Nas leucemias crônicas, na verdade, elas são denominadas pela Organização Mundial da Saúde como, no caso das mieloides, neoplasias mieloproliferativas, e no caso das linfóides, a gente tem a leucemia linfóide crônica. Então, essas doenças, elas vão ter origem a partir de defeitos da célula-tronco. Isso é bem característico e bem definido, principalmente para as neoplasias mieloides. As neoplasias mieloproliferativas, então, elas têm origem a partir de um defeito da célula-tronco, e a gente vai ter um acúmulo, a característica é que você tem uma proliferação exacerbada das células, mas as células atingem a diferenciação terminal. Então, você tem um acúmulo de células diferenciadas. Você pode ter um acúmulo de hemácias, então você tem a polistemia vera, um acúmulo de plaquetas, você tem a trombostemia essencial, um acúmulo de neutrófilos, você tem a leucemia neutrofílica crônica, um acúmulo de eosinófilos, a leucemia eosinofílica crônica, e um acúmulo aí das células da linhagem mieloide, você vai ter a leucemia mieloide crônica e a mielofibrose primária, em que você tem fibrose na medula óssea. As principais entidades são a polistemia vera, trombostemia essencial e mielofibrose, que caracteriza as principais neoplasias mieloproliferativas crônicas, que é BCR-ABL negativo. A leucemia mieloide crônica é um grande representante, BCR-ABL1 positivo. Nós vamos focar hoje aqui nessa aula e também nessa linha de pesquisa nas neoplasias definidas aqui na cor vermelha, que é a polissemia vera, trombostemia essencial e mielofibrose primária, que constitui um grupo característico de neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL negativas e que tem em comum uma alteração molecular que as definem dentro de um grande grupo. Essas neoplasias têm uma história natural bastante variada. E o que é importante é que, independente do tempo que elas vão demorar para progredir,
Isso pode, aqui, na maioria, 5 a 15 anos, mas nos casos de mielofibrose, a doença pode progredir em 3 meses. Você tem uma evolução com aumento de fibrose, aumento do baço e uma transformação com insuficiência medular e leucemia mieloide aguda. Então, esses pacientes eles vão evoluir com leucemia mieloide aguda ou fibrose. Do ponto de vista molecular, de 2005 para cá, foi feito um grande avanço nesse conhecimento. E a gente tem hoje o conhecimento do perfil mutacional das neoplasias mieloproliferativas. A descoberta da mutação de JAK2, que foi em 2005, definiu um grande grupo, sendo que polistemia vera, 95% dos pacientes têm mutação de JAK2. No caso da trombostemia essencial e mielofibrose, 60% dos casos têm mutação de JAK2. Em 2013 foi definida a mutação da calreticulina, que acomete aí cerca de 40% dos pacientes. Uma proporção menor de pacientes, 5, 10% tem mutação em MPL, e a gente ainda tem uma porcentagem de pacientes que são triplo negativos para essas principais mutações. Mas o que é importante que une essas neoplasias, que independente da presença de uma ou de outra mutação, todas elas a gente sabe que tem ativação da via sinalização JAK-STAT, que é a grande proteína, personagem principal, é o Janus-quinase 2, que é a proteína JAK2. Tá? Essa proteína JAK2 é uma proteína intracitoplasmática que associa-se com a porção intracelular de receptores de fatores de crescimento, hematopoéticos e citocinas. Eu queria destacar que o JAK2 se associa à eritropoetina, à trombopoetina e também ao fator de estimulador de granulócitos. Então, você imagina que ela age na sinalização celular, mas ela pode ser ligada e desligada a partir da ligante que vai lá se ligar no seu receptor. Então, essa via de sinalização, ela é controlada a partir da ligação de uma citocina, de um ligante, de um fator de crescimento. A partir do momento que a gente adquire-se a mutação JAK2, a mais frequente, V617F, essa proteína intracitoplasmática, ela garante a ativação constitutiva dessa via tirosina quinase, independente da ligação de um fator de crescimento ou de uma citocina, independente do ligante. Então, a mutação confere ativação constitutiva da via JAK-STAT. Tá? Então, a Janus quinase, aqui é a via representada no seu estado não mutado, a gente precisa de um ligante que se liga no receptor. É um receptor transmembrana que vai se ligar, então, ao JAK2, ativando o JAK2 através da fosforilação em tirosina, que vai ativar as proteínas STAT, tanto STAT3 quanto STAT5. Isso desencadeia, então, a ativação da P3-quinase AKT, emitor P70S6K, que leva também à apoptose, e a ativação de RAS e ERK, que é a via da MAP-quinase. Isso leva também à ativação de transcrição de genes específicos através do STAT no núcleo. Isso, então, leva, na verdade, quando você ativa o JAK2, a célula prolifera e não morre. Isso, quando você pode ligar ou desligar, é fisiológico, é benéfico para a célula. A partir do momento que você tem uma mutação de JAK2 que faz com que esse mecanismo fique constitutivamente ativado, a célula vai proliferar exacerbadamente e não vai sofrer apoptose, que resulta aí no processo neoplásico. Tá? A partir desse conhecimento, ficou óbvio o interesse em desenvolver um inibidor do JAK2. Tá? Então, foi desenvolvido o ruxolitinib, e o ruxolitinib foi recentemente até desenvolvido, depois da descoberta da mutação do JAK2. O ruxolitinib é um inibidor seletivo do JAK1 e 2. Ele está em uso já na clínica, ele é aprovado para polissemia vera e mielofibrose de alto risco na clínica. Qual que é o benefício clínico dele? Ele reduz citocinas inflamatórias e esplenomegalia e melhora os sintomas constitucionais. Ele é um inibidor de JAK, independente da presença da mutação. Então, ele tem também como os efeitos colaterais a redução da proliferação celular, principalmente a anemia. Mas ele é ótimo clinicamente. Entretanto, ele não reverte a fibrose da medula óssea, ele não elimina o clone, ele aumenta o risco de linfoma e neoplasia sólida. Isso foi recentemente evidenciado através de estudos aí de longo tempo de segmento dos pacientes em estudos clínicos. Ele tem um custo elevado, cerca de R$15 mil por mês do paciente. Então, a gente não tem acesso a esse tratamento no Sistema Único de Saúde. Então, com essas informações, a gente fica assim interessado, e é evidente a necessidade de novas abordagens terapêuticas para essa neoplasia. Tá? Então, a partir daqui surge o nosso interesse. Um dos interesses, na verdade, vão ter 2 capítulos aqui
de proposta de novas terapias. Um dos interesses é a metformina. A metformina, não sei se vocês já ouviram falar, alguém em casa deve fazer uso de metformina. Ela é um medicamento usado para o diabetes mellitus tipo 2. Ela entrou muito, na verdade, em uso praticamente em 1990, final de 1980. Ela é derivada de uma planta e tem o seu uso aí consagrado em diabetes mellitus tipo 2, pelo benefício clínico de redução de complicações cardiovasculares, principalmente, e a partir desse benefício clínico, outras descobertas foram sendo adicionadas. E fato interessante é que foi evidenciado um potencial antineoplásico em estudos pré-clínicos. Tá? A ideia do potencial antineoplásico de metformina veio de observações clínicas de que os pacientes diabéticos em uso de metformina tinham uma incidência menor de neoplasia do que o controle nesses estudos epidemiológicos. E a partir daí várias investigações foram feitas e tem vários estudos pré-clínicos em tumores sólidos e temos também neoplasias hematológicas, principalmente leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide crônica e aguda. Esse é um cenário de estudos clínicos de metformina em câncer. Atualmente, uma revisão dos números foi feita essa semana no clinicaltrials.gov. A gente tem hoje 344 ensaios clínicos registrados com metformina, sendo que 111 ensaios clínicos são relacionados ao câncer, o uso da metformina em câncer, e especificamente metformina em neoplasia hematológica. Existem 3 estudos clínicos registrados no Clinical Trial, um para LMA, um para linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B e um para leucemia linfóide crônica. Do ponto de vista de sinalização celular, o conhecimento atual ele está um pouco complexo. A gente já tem uma noção bem melhor do que quando se começou a usar a metformina. Mas de uma forma resumida que nos interessa, que a metformina ela entra no intracelular através de proteínas transportadoras de membrana. E no intracelular, sabe-se que a metformina inibe o complexo 1 da mitocôndria. Isso tem como consequência a redução da produção de ATP, aumento do AMP. O aumento do AMP ativa a MPK. Quando você ativa a MPK, você tem uma inibição do mTOR. O mTOR, quando ativado, estimula a proliferação celular. Então, a inibição do mTOR vai diminuir a proliferação celular. Tá? Tem um outro efeito da metformina, não tão bem compreendido e também célula dependente, que é a atuação da metformina nas proteínas STAT. Então, de alguma forma, a metformina ela culmina no final com a inibição do STAT. Tá? E a gente, lembrando lá da via JAK-STAT, a gente sabe que a ativação da STAT prolifera a célula. Então, inibir o STAT poderia também prevenir e reverter esse fenótipo de proliferação celular. Tá? Então, agora eu vou apresentar o raciocínio que a gente fez, os resultados que a gente obteve, e esses dados já foram publicados. E esses dados, então, são o nosso pilar principal que embasa a nossa nova proposta de expandir o estudo da metformina agora para a célula-tronco da neoplasia mieloproliferativa. Então, o resultado que eu vou mostrar agora são os efeitos antineoplásicos da metformina em neoplasia mieloproliferativa JAK2 mutado, mas em modelos pré-clínicos, tá? E que não avaliaram o efeito da metformina na célula-tronco. Então, é o que vai embasar a nossa proposta atual. Então, primeiro, observamos que a metformina reduz a viabilidade em células de neoplasia mieloproliferativa JAK2. Aqui nós utilizamos linhagens celulares, a HEL, que tem uma mutação em homozigose para o JAK2 V617F, e 72, que tem mutação em heterozigose para o JAK2 V617F. Aqui nós temos a curva de viabilidade celular em diferentes tempos, 24, 48 e 72 horas, e aqui em 72 horas em verde, que fica o mais evidente, a gente teve uma redução importante da viabilidade, de 100% foi para 60%, 40% aqui, mas desde uma dose pequena de metformina, 48 e 72 horas, a gente já tem uma diferença estatística em relação ao controle. E aqui a gente tem também, na célula 7.2, uma redução significativa da viabilidade com a célula tratada só com metformina in vitro. Tá? O gráfico de barra representa a visualização desse gráfico de curva. Os asteriscos representam que isso foi diferente estatisticamente do controle.
E o jogo da velha representa que a combinação, aqui a gente combinou, isso não está na curva de cima, com o ruxo, com doses de metformina, e a combinação ela teve um efeito ainda mais intenso do que cada droga de forma isolada. Então, aqui só o ruxo, aqui só a metformina e aqui a combinação. Tá? E aqui a 7, ela passa a ter uma resposta ainda mais evidente da combinação. E aqui interessante, olha, que a resposta da 7 ao ruxo foi a mesma. Você vê visualmente aqui a metformina 10 milimolar. Além de reduzir a viabilidade, a gente observa que isso também foi às custas de um aumento da apoptose. Então, o gráfico representa as imagens originais, o dot plot. Na imagem aqui do dot plot, a gente vê que todas as células aqui à direita, na horizontal, são marcadas com anexina 5, que é o que a gente contabiliza como anexina 5 positiva, que são células em apoptose. Tá? No quadrante superior direito, a célula é positiva para anexina e PI, então já é um grau mais avançado aí de apoptose caminhando para necrose. E a gente vê que com doses aqui só com ruxo, aqui uma metformina dose baixa, metformina uma dose maior, e aqui a combinação, que parece também que do ponto de vista gráfico tem uma diferença estatística também, a combinação com a dose isolada, quando a gente combina 300 de ruxo com 10 milimolar de metformina. É maior do que só 10 de milimolar de metformina e maior também do que só o ruxo. Tá? E de novo aqui só a metformina é capaz de induzir a apoptose nessas células. Esse é um estudo clonogênico que já evidencia um pouco a ação da metformina em células progenitoras. É um estudo que a célula fica em contato com a droga durante 14 dias, então intensifica muito a resposta da célula à droga. Então, a REL, aqui a redução da formação de coluna com o ruxo, com a metformina 5 milimolar e com a metformina 10 milimolar. Interessante que a metformina aqui, ela reduz visualmente, mas não estatisticamente aqui, mais do que o ruxo, né? E quando a gente combina, elimina completamente a proliferação celular. Já na 7.2, que é uma célula mais sensível, a gente abole aí toda a proliferação celular, seja com uma droga, com outra ou com a combinação. Esse é um estudo que avalia a atividade da metformina na atividade mitocondrial. Né? A mitocôndria ela é importante e ela participa do processo de apoptose celular. Então, inibir a atividade mitocondrial indica indiretamente que você tem, então, uma indução da apoptose. Você está participando do mecanismo de morte celular. Então, esse gráfico eu vou tentar explicar. O controle é essa linha em azul. Aqui a gente começa com uma atividade mitocondrial basal, que a célula controle, ela tem uma atividade mitocondrial basal, e eu uso um reagente para inibir essa atividade mitocondrial, então cai a curva porque eu inibi a atividade mitocondrial. Depois a gente coloca um reagente para reverter e ativar e dar um boom para ter uma atividade mitocondrial máxima. E a célula responde. E depois a gente usa um outro reagente para abolir completamente a atividade mitocondrial. Então, essa curva é aquilo que eu espero. Tá? Aqui na célula REL, a curva em verde, em cinza, a verde é a metformina. Em cinza é a metformina mais ruxo. E aqui em cima eu tenho só o ruxo, é o quadradinho verde, tá? Então, a metformina está aqui embaixo a curva, ou seja, quando eu trato a célula com metformina, eu elimino a atividade mitocondrial. Então, a metformina tem uma ação de inibir a atividade mitocondrial exuberante aqui. Tá? E na combinação com o ruxo também, porque o que a gente está vendo é a ação da metformina. Uma vez que o ruxo isolado, olha, ele inibe muito pouco e fica aqui acompanhando a curva normal. Então, o ruxo não inibe a atividade mitocondrial na célula REL, que tem homozigose para mutação de JAK2. E a metformina, ao contrário, ela tem a capacidade de inibir. Na célula 7.2, ela já é um pouco sensível ao ruxo, então a curva do ruxo cai, mas a curva da metformina cai de forma bem mais evidente. Tá? Então, isso evidencia a ação da metformina na inibição da atividade mitocondrial. Que é uma avaliação do que acontece intracelular em termos de ativação de proteínas. Tá? Na verdade, a gente tem aqui a célula controle, sempre na primeira coluna, depois a célula tratada com ruxo, depois a célula tratada com metformina e a combinação. Isso acontece para a REL e para a 7. Os resultados são semelhantes, o que é interessante a gente ver que a metformina, o ruxo a gente sabe, ele vai inibir a via de JAK-STAT, peitrexquinase, AKT, mitório, então não vou me atentar ao ruxo. Mas a metformina isoladamente na 7.2 principalmente, que ela é mais, ela tem a mutação heterozigose, fica mais fácil a gente ver os resultados. A metformina isoladamente, ela foi capaz de inibir
a fosforilação de STAT3, a fosforilação de STAT5, também inibiu a ERK, que é da via da MAP quinase, ativou as caspases aqui no final. Mas a metformina não modulou o mTOR e não modulou o 4-EBP e não modulou a MPK. Então, o que a gente evidenciou que nessas células in vitro, a metformina ela age inibindo a STAT3 e STAT5 e a MAP quinase, mas ela não inibe o mTOR. A gente foi feita uma análise de expressão gênica através de array para as proteínas da via de P3-quinase AKT, que envolvem proliferação e apoptose, e observou-se e confirmou-se uma redução da expressão de ciclina D1 e aumento da expressão do P27, que são proteínas envolvidas no ciclo celular, e a gente tentou comprovar, então, que a redução da ciclina D1 reduziria também alvos da ciclina D1, no caso aqui o retinoblastoma, então a metformina reduziu a expressão do retinoblastoma, que é um alvo de ciclina D1 na célula 7-2. Tentando avaliar um pouco dos efeitos em vivo da metformina, foi feito um modelo alográfico de neoplasia mieloproliferativa, JAK2 mutado, em que células BAF3 expressando a mutação JAK2 foram injetadas no dorso de camundongos. A célula BAF3 é uma célula murina, então aqui os camundongos tratados com veículos, camundongos tratados com metformina, 13 dias após o tratamento foi observada uma diferença estatística. Os camundongos tratados com veículo tiveram uma proliferação significativamente maior do tamanho desse tumor, se comparado aos camundongos tratados com metformina. E, por fim, fizemos um estudo do tratamento em vivo da metformina utilizando um modelo murino JAK2 V617F Noquin. Esse modelo foi trazido aqui para a nossa instituição pela doutora Lorena, que tem aprovado um jovem pesquisador e colabora conosco. Então, os camundongos JAK2 Noquin, as células hematopoéticas do camundongo foram coletadas e transplantadas para um camundongo Pep Boy. Após a avaliação e confirmação do quimerismo, começou-se o tratamento com metformina. A metformina foi oferecida aos animais durante 6 semanas e após 6 semanas os animais foram sacrificados. O que nós observamos foi uma redução do tamanho do baço, aqui graficamente representado. Essa redução foi estatística em relação aos camundongos controle e a melhora da arquitetura do ponto de vista histológico da arquitetura do baço dos animais tratados com metformina comparado aos controles. Tá? Então, esses resultados, eles evidenciam que a metformina tem uma ação no fenótipo, em reverter o fenótipo de neoplasia mieloproliferativa JAK2 V617F. E isso vai embasar a proposta atual, que eu vou, no final da aula, falar especificamente da proposta atual. Então, voltando à proposta do CEPID, dentro do nosso subprojeto de investigação de novas estratégias terapêuticas em neoplasias mieloproliferativas, com foco na célula-tronco da neoplasia mieloproliferativa, nós pretendemos agora avaliar o efeito da metformina e de uma outra droga da mesma classe da metformina, que é uma outra biguanida, fenformina, e também da combinação cloroquina e ruxolitinib, qual a ação dessas drogas na célula-tronco da neoplasia mieloproliferativa. E uma proposta é usar o modelo JAK2 Noquin, que vai ser transplantado num camundongo Pep Boy. Os camundongos, então, serão tratados por um tempo de 6 a 12 semanas e será feita a análise da resposta hematológica, frequência de precursores, avaliação da eritropoiese de medula óssea e baço, estimação da população da célula-tronco de longa duração e da célula-tronco de curta duração, determinação da proliferação e apoptose da célula-tronco e o transplante secundário competitivo, que vai fazer uma avaliação funcional importante do efeito das drogas na célula-tronco da neoplasia mieloproliferativa. Em paralelo, a gente tem também como objetivo fazer um estudo clínico para investigar os efeitos da metformina em pacientes com neoplasia mieloproliferativa com foco na célula-tronco. Então, como a gente já tem os resultados da metformina no estudo pré-clínico e é uma droga de baixa toxicidade para uso clínico, então acho que já sustenta o uso da droga num estudo clínico de pacientes com mielofibrose. Na verdade, não são muitos pacientes, já foi feito o cálculo amostral, que esses pacientes, a ideia é que eles usem metformina no período aí de 6 meses a 1 ano, com o objetivo primário, nós queremos ver como objetivo primário a redução do volume do baço em 35%. Tá? Esse objetivo primário foi definido a partir dos resultados pré-clínicos e também dos dados aí dos estudos do ruxolitinib, que se baseou em redução de 35%. Então, nós vamos depois coletar a amostra desses pacientes, a avaliação clínica a cada 3 meses, a avaliação molecular
pré-tratamento 6 e 12 meses após o tratamento, e o objetivo é avaliar a resposta clínica e também molecular a nível de célula-tronco. Então, pretendemos ver a arquitetura molecular da célula-tronco hematopoética, a avaliação funcional da célula-tronco, avaliação do nicho, que é através das citocinas, e análise também da hematopoese via de sinalização celular, utilizando citometria de massa, para que a gente possa avaliar o efeito na célula-tronco. Acho que fatos importantes a serem mencionados aqui, que se encaixam à proposta do CEPID, é que o tratamento do câncer representa um desafio para a saúde pública nos países em desenvolvimento, especialmente considerando drogas altas. O inibidor seletivo de JAK2, o ruxolitinib, é financeiramente de alto custo, especialmente para as instituições de saúde pública, e sua ação é limitada pela incapacidade do ruxolitinib em eliminar a célula-tronco hematopoética da neoplasia mieloproliferativa. Então, uma abordagem terapêutica com medicamentos de baixo custo se faz necessária. Além de que, para a aprovação da cloroquina ou da metformina, não é necessário estabelecer o perfil de toxicidade, que pode resultar em redução de custos, uma vez que ambas as drogas já não têm patentes e são amplamente utilizadas na prática clínica com baixa toxicidade. Com baixo custo por unidade de tratamento, o impacto da incorporação de um novo tratamento eficaz ganha uma grande importância em nosso país. Queria agradecer a todos, principalmente os coordenadores do CEPID, a FAPES, pela oportunidade, e aos grupos de pesquisa, que incluem especificamente meus alunos de pós-graduação. Então, tem a Ana Paula, que é um doutorado que está terminando, o Antônio Bruno, que está começando o mestrado, a Bruna, que está no doutorado, Fernanda Borges da Silva no doutorado, a Jaqueline no doutorado, o Juan no doutorado, a Raíssa começando o mestrado, né? Grandes colaboradores são João, que todo mundo conhece, que terminou o pós-doc, e atualmente é professor na USP de São Paulo, a Lorena Lobo de Figueiredo Pontes, nossa grande colaboradora aqui com o modelo animal e todo o seu conhecimento, e a Renata Scopin Ribeiro também terminou o doutorado, atualmente é pesquisadora nos Estados Unidos, em colaboração com outro grupo. E os colaboradores do CEPID, com os quais a gente atua diretamente, é o professor Eduardo Magalhães Rego e o professor Vitor Faz, e toda a facility do CEPID, que é de essencial importância para o desenvolvimento do trabalho, especialmente o Laboratório de Estudos Experimentais em Animais, que a Cleide é responsável técnica e participa muito da discussão dos dados, o professor Dr. Eduardo Magalhães Rego, a Patrícia, que é responsável técnica da citometria de fluxo, com focal em microscopia, o Dr. Dimas, que é o PI responsável por essas facilities. Obrigada.